Bom, pessoal, então, no vídeo anterior a respeito da matriz de estabilidade bidirecional, nós estávamos começando a definir as operações de uma das classes. Então, eu vou colocar aqui, ó, cadastrar usuário. Pessoal, eu não vou detalhar também a operação, tá? Eu só vou lançá-las aqui. Alterar usuário, consultar usuário e remover usuário. Ok? Então, eu criei aqui a classe usuário com alguns atributos e com algumas operações. Vou criar então mais uma classe aqui. Vou criar a classe medicamento. Vou colocar os atributos dessa classe. Nome do medicamento. Fornecedor. E vou colocar princípios ativos. Vou definir as operações, que vão ser as mesmas, porque a gente está fazendo um CRUD, ok? Então, cadastrar medicamentos. Alterar medicamentos. Consultar medicamentos e remover medicamentos. Pessoal, mais uma vez eu não estou detalhando essas classes. Essa disciplina não tem o intuito de ser uma disciplina de programação orientada a objeto ou de modelagem orientada a objeto. Então, estou fazendo o mais rápido possível para caber na menor quantidade possível de vídeos. Então, não estou me atendo ao detalhamento dessas classes, dos atributos, dos tipos que está retornando, das operações, do que vai retornar, etc. Okay? Então, aqui eu vou colocar princípio ativo. Opa. Avançar de novo. Atributos. Nome do princípio ativo. Princípio ativo. Operações são as mesmas também. Cadastrar princípio ativo. Consultar princípio ativo. Alterar princípio ativo e remover princípio ativo. Ok, vou fechar aqui. Ok, novamente. O medicamento normalmente é formado por um conjunto de princípios ativos. Então, existe uma composição aqui. O medicamento é composto por um conjunto de princípios ativos. Não vou colocar o restante das classes, ok, pessoal? Eventualmente, a empresa pode trabalhar com um diagrama de caso de uso também, então eu colocaria mais um elemento, mas eu vou eliminar esse diagrama de caso de uso aqui, porque nós não vimos diagrama de caso de uso na disciplina.
Ok? Então, por enquanto, nós temos requisitos funcionais de cliente e requisitos funcionais de sistema e o diagrama de classes. Eventualmente, eu posso ter aqui ainda um modelo de entidade de relacionamento. Tá? Então, eu vou primeiro apagar isso aqui, porque eu vou criar minha matriz de rastreabilidade aqui em cima, tá, pessoal? Então, eu vou criar ainda aqui dentro um modelo entidade relacionamento. Então, vou criar como um diagrama de classe, mas ele me dá a opção de colocar aqui dentro as tabelas. Então, vou colocar tabela usuário. Desculpa, pessoal, peguei errado aqui. Então, vamos pegar a tabela usuário. Se eu quiser definir aqui quais são os atributos, qual é o tipo de base de dados, SQL Server, Postgres, etc. Eu posso escolher a base de dados e posso identificar aqui o tipo de dado, etc. Então, vou colocar nome, login, CPF, RG. Posso definir qual vai ser a chave primária, se pode ficar nulo ou não, ok? O tamanho do campo, não lembro se CPF são 12, os dois é 12. Isso aqui normalmente a gente pega do documento de requisitos, né? Fazer um simplesinho aqui. Então, criei aqui o usuário, tabela usuário. Vou criar ainda as tabelas de medicamentos. Também vou definir a base de dados que eu coloquei, eu não lembro qual foi, eu acho que foi PostgreSQL. Nome do medicamento, princípios ativos, ok, não vou nem colocar a chave primária. Por fim, princípio ativo, Postgres, nome, princípio ativo, fornecedores. Ok, então nesse momento eu já tenho os principais elementos da minha matriz de rastreabilidade. Eu tenho um diagrama de classe com as classes, eu tenho os requisitos e eu tenho uma tabela de um modelo com as tabelas que vai ter no meu projeto. Então eu vou renomear essa pasta aqui para matriz de rastreabilidade bidirecional. E aqui eu vou colocar matriz de rastreabilidade bidirecional. Ok. Aí eu clico duas vezes aqui. Eu vou apagar o que tem aqui de sujeira. E aí eu vou clicar com o botão direito. Venho aqui no Swimlines in Matrix. E eu vou criar as raias, né, da minha matriz de rastreabilidade. Então eu vou colocar aqui, ó,
requisitos funcionais de cliente, novo, requisitos funcionais de sistema, classes, tabelas. Dou OK. Então, o Enterprise cria essa estrutura aqui para mim. Eu vou vir aqui em requisitos funcionais de cliente, vou selecionar todos eles, colocar aqui, e ele está criando, está importando então os requisitos funcionais de cliente. Ok? Então, eu só vou espalhá-los aqui. Como tem um que não tem muita relação. Bom, pessoal, eu pausei um pouco o vídeo para não perder muito tempo organizando esses elementos aqui. Isso é uma atividade meio demorada. Então, aqui eu já tenho a relação vertical entre os requisitos de cliente. E agora eu vou colocar, então, os requisitos funcionais de sistema, mas eu vou começar por um conjunto pequeno de requisitos para eu poder ir organizando eles aqui. Então, eu vou colocar os requisitos relacionados ao CRUD de usuário. Tá? Então, eu tenho essa relação aqui. Né? Vou colocar o cadastro inicialmente e a consulta com as opções de alteração e de remoção. Vou aumentar um pouco mais esse espaço aqui. Então, vou reorganizá-los de novo. Ok. Acho que essa relação ficou boa dessa forma. Então, esse requisito aqui ele está relacionado a todos esses outros. Eu também vou colocar uma associação entre eles. Ok? Então, esses requisitos funcionais de sistema, eles correspondem à decomposição desse requisito funcional de cliente. Ok? Isso aqui normalmente é feito numa fase de prospecção do projeto, isso aqui é feito numa fase de análise. Isso aqui é feito numa fase de projeto. Então, eu já vou colocar aqui a classe de usuário. Então, aqui está a classe usuário. Essa classe aqui, ela implementa esses requisitos na fase de implementação. Tá? Então, ele implementa esses requisitos nessa classe, através desses métodos, dessas operações do CRUD. E a implementação utiliza também uma tabela de usuário. Então, também existe alguma relação aqui. Obviamente, da maneira como a gente está elaborando essa matriz de rastreabilidade, ela é totalmente óbvia, né? Tem muita coisa aqui que é óbvia porque a gente está se tratando, a gente está falando a respeito de CRUDs. Mas, num projeto com muitos requisitos e muitos CRUDs, essa relação não costuma ser tão óbvia. Né? Então, o que vocês acabaram de aprender aqui, nós pegamos um exemplo bem simples mesmo. Tá? Aqui eu posso fazer a mesma coisa para todos esses elementos, e aí eu vou criando então a minha matriz de rastreabilidade bidirecional. Tá? Eu vou pausar mais uma vez o vídeo para a gente finalizar com um vídeo só, pelo menos mais 2 elementos dessa matriz de rastreabilidade, ok? Bom, pessoal, eu voltei aqui e vou mostrar só mais uma coisa interessante antes de finalizar esse vídeo, que é o seguinte. Quando eu trago os outros requisitos, os relacionamentos entre os requisitos também virão junto com ele. Então, se lá naquele diagrama inicial eu especifiquei que o cadastro do princípio ativo tinha relação com o medicamento, ele traz essa relação também. Então, aqui eu vou colocar todas essas relações novamente. Vou pausar de novo o vídeo para dar tempo da gente finalizar. E aí nós vamos finalizar agora, colocando então o diagrama com o princípio ativo. Diagrama que implementa os requisitos relacionados a medicamentos. Ele já traz relação, e aí então eu preciso linkar agora esses requisitos com essa classe e com as respectivas tabelas. Ok? Então nós finalizamos a elaboração
de parte da matriz